E para dar início à rodada técnica, convidamos o diretor do Departamento de Outorgas Portuárias da Secretaria Nacional de Portos, Ogarito Linhares. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma condição do cenário portuário atual e qual o cenário futuro. Veja, o momento do arrendamento portuário é um momento particularmente interessante. Por quê? Nós estamos num momento hoje em que há um processo de transição. Nós temos aqui uma modelagem que foi desenvolvida para um processo absolutamente onde a questão portuária, o arrendamento portuário, era uma atividade praticamente monopolista. Você tinha o arrendamento como uma fonte de financiamento, mas ela operava monopolisticamente. Então, a modelagem dela foi construída como se fosse uma concessão de estradas. Hoje, com a Lei 12.815, essa condição monopolista, e o professor Samuel, o engenheiro Samuel, fala disso no seu estudo do WACC, que já em 2014 ele indicava que o modelo portuário ele não era tão monopolista, tão concentrador como era os outros, porque ele permitia o TUP, ele permitia outras coisas, e a atividade era plural. Você, uma estrada, passa caminhão, passa carro, passa veículo, essencialmente. Já as questões portuárias, você tem um terminal de líquidos, você tem um terminal de container, você tem um terminal de granel, são coisas diferentes. Portanto, esse enfoque leva a que haja uma necessidade de uma visão muito mais plural e com impactos na modelagem, né, doutor Mário, né? Nem preciso dizer isso para o senhor, que levam a questionamentos como o WACC, a taxa de remuneração do processo. Isso tudo faz com que o arrendamento portuário precise de um cuidado ainda maior no seu tratamento. Vem aí, e vem por isso, veio um novo decreto que vem tentar atualizar a forma de você tratar o arrendamento portuário. Esse decreto é o Decreto dos Portos, 9048, que atualizou o antigo Decreto 8033, de 2013, que traz um avanço enorme. Qual o principal avanço? O principal avanço é que ele passa a trocar prazo por investimento, investimento por prazo. Quanto maior é o investimento, maior é o prazo que o arrendamento passa a ter, exatamente para poder ter a remuneração desse investimento. Isso é um avanço enorme, é um ajuste, e, paralelamente a isso, concomitantemente a isso, esse prazo pode ser feito em períodos consecutivos, não mais como era a antiga Lei dos Portos, 8033, que estabelecia uma única prorrogação, era o tal único tiro. Você poderia ter uma prorrogação igual ao prazo inicialmente contratado. Se era 25 anos, você podia ter mais 25 anos. Se era 20, você podia ter mais 20. Agora, isso muda. Por quê? Porque ele é muito mais racional. Você imagine você fazer um plano de investimentos para 25 anos, com a mutabilidade dos mercados, com a velocidade, enfim, que a economia cada vez mais tem. Esse decreto traz a possibilidade. Opa, vamos lá, tá, a projeção está aí, fica mais fácil. Obrigado. Com esse decreto traz a possibilidade de, rapidamente, você ajustar o investimento à demanda. Então, vamos lá, eu tenho uma pequena... O arrendamento hoje, ele é licitado, podem ser prorrogados, tem um decreto regulamentador, e esse decreto regulamentador ele está em cima de 3 pontos, da vantajosidade, da conveniência e da oportunidade, para ver se há a possibilidade ou não de se prorrogar o contrato. Ele, essencialmente, troca investimento por prazo. Essa é uma novidade que o decreto traz. O limite, agora, que era de 50 anos, por ele passa a ser 70 anos, e não mais com uma única prorrogação, mas com prorrogações sucessivas. Permite a substituição de área, ou seja, a substituição de área é algo muito
os portos morrem, ou são apertados e estrangulados, muitas vezes, pelas suas cidades ou algumas outras circunstâncias. Mas, essencialmente, você tem um porto que começou numa cidade que era o porto. E a cidade cresce, o estrangula, e você não tem, muitas vezes, não tem mais condição de mantê-lo ali como atividade. Você faz a substituição da área, troca. Enfim, não só por questões de acesso, mas também por questões comerciais, isso pode ocorrer. Esse decreto traz essa possibilidade. O investimento fora da área de arrendamento do porto. Muitas vezes, o arrendatário, ele não basta só aquele investimento que atinge apenas o arrendamento dele, mas ele precisa ter acesso, ele precisa ter uma portaria nova, ele precisa ter uma rodovia, ele precisa ter um cais, enfim, é algum investimento que não é dentro da área do arrendamento que está a ele destinado, mas que é de uso, não só dele, mas do porto todo e é de interesse do porto. Isso é outra das possibilidades trazidas. Há também uma modernização quanto à ampliação da área. O decreto permite, ele se aproxima, então, da lei, que inicialmente a lei teve um decreto que dizia que somente se houvesse possibilidade de inexigibilidade de licitação, praticamente, para você poder fazer ampliação. Isso foi evoluindo e chegou agora à questão que, se houver ganho operacional, você pode fazer a ampliação de área. Isso é um processo evolutivo que se consubstanciou nesse decreto, mas que originariamente ele já estava na 12.815 como definição de possibilidade. Investimentos urgentes, antes da análise do EVTEA, ou muitas vezes vamos dizer o seguinte, há um acidente ou algo dessa natureza que exige, então, que seja feita uma obra ou algum investimento, mesmo antes de você ter uma análise mais profunda do EVTEA da obra, daquele investimento. Isso hoje é possível, também trazido pelo decreto. E, finalmente, o TRI, que é o termo de risco de investimento, que é mais um instrumento para que você possa agilizar o processo. Podemos mudar. Bom, o que é? Por que eu digo que é um momento de mudança, é um momento muito importante do arrendamento? Por quê? Porque nós estamos, como ele, sai de um processo de quase monopólio para um processo de alternativa, que são os TUPs. Nós temos que diminuir o risco da redução da atratividade do arrendamento. Não é possível que a gente tenha o arrendamento como principal fonte de financiamento do porto público, encarecido por uma modelagem que tinha uma concebida para as concessões monopolísticas. E aí o pessoal da ANTAC não vai nenhuma crítica a ninguém. Nós estamos enfrentando uma realidade que tem que ser discutida. O excesso de ingerência burocrática causa redução da atratividade dos arrendamentos públicos. Isso é um consenso, né? Muitas vezes vão dizer, mas como é que o pessoal que compõe a burocracia tem esse conceito? Ao contrário, o doutor Di Bella dizia agora há pouco da dificuldade da abertura, não da dificuldade, mas da necessidade de um diálogo entre o público e o privado, porque esse diálogo tem que ser construído exatamente para que a gente possa buscar o bem comum e o objetivo comum, que é a redução exatamente dos entraves que permitam, através de procedimentos sólidos, que permitam que a gente possa ter o investimento mais rápido, mais eficaz e mais barato possível para todos. O excesso de ingerência, aí vamos lá. O WACC, que é essa média de remuneração entre capital próprio e capital de terceiro no investimento, adotado como metodologia incompatível com a complexidade do setor, utilizando-se o mesmo WACC para terminais de cargas diferentes, impactando negativamente a atratividade. Esses são desafios, né? Desafios que estão sendo enfrentados pela agência, pelo poder concedente, pela iniciativa privada, e que temos que avançar. Temos que avançar e chegar a uma posição, né, de ajustar as condições do setor às condições efetivamente da realidade. Vamos lá, gente? Pode mudar?
Cenário futuro. Buscar a simplificação da econometria do modelo do processo. O que é isso? É diminuir a segurança? Não, muito pelo contrário. Simplificar para ficar mais sólido, simplificar para ficar mais seguro, simplificar para ficar mais eficiente. Como simplifica isso? Esse é o futuro que nós temos que buscar, na nossa opinião. Redução do risco para os arrendatários, que hoje trocam acréscimo de risco por velocidade para realizar o investimento. Exemplo, o TRI. O TRI é uma grande solução que vem atendendo o mercado, mas nós temos a responsabilidade de buscar nós não podemos acrescer riscos em troca de velocidade processual. Nós temos que encontrar, isso sim, maneiras de dar a velocidade sem agregar risco, sem transferir risco, seja para esse segmento, seja para aquele segmento. A criação de mecanismos que permitam prorrogações que serem feitas com 5 anos de antecedência ou a prorrogação das novas licitações, evitando sobressalto às partes públicas privadas envolvidas. Isso é um desabafo. Nós não podemos imaginar que a gente esteja programando as licitações de 2018 em 2018. É desumano com a estrutura pública, com a estrutura que faz. Querer discutir se é vantajoso ou não é vantajoso. Prorrogar um contrato que está acabando, dizendo nós vamos fazer uma licitação com os riscos de licitação normais, que pode levar 1 ano, 2, e dizer, vamos discutir se é vantajoso ou não. É evidente que é vantajoso. A gente só vai poder, efetivamente, ter uma avaliação da vantajosidade serenamente se você tiver uma previsão, uma programação de que se esteja discutindo hoje quais são os arrendamentos que serão ou não prorrogados daqui a 5 anos. Fora disso, nós estaremos nesse sufoco que o setor vive, tanto a parte pública quanto a parte privada, e num sobressalto permanente. Agora, é bom que se registre o esforço enorme e o avanço enorme que está se tendo na questão das licitações, que hoje não se tem praticamente mais uma licitação vazia nesse país. E isso é fruto de um trabalho ANTAC, PL, PPI, Poder Concedente, a iniciativa privada. Conseguiu-se encontrar uma maneira de que as licitações pudessem ser feitas de forma mais célere e com eficácia. Tem nada mais triste do que uma licitação vazia, né? Porque ela custa dinheiro, ela cria expectativas e, no final, não dá resultado. Então, nós temos que começar, na minha visão de futuro, encontrar um mecanismo que traga esse planejamento, pelo menos 5 anos, para que os arrendamentos sejam feitos, prorrogados ou não. Hoje, a lei e os decretos já permitem a prorrogação dos 5 anos, já temos o instrumento da prorrogação antecipada, mas ainda não conseguimos construir, até pelo fato da lei ser de 2013 e ela ter passado por vários ajustes, ainda não conseguimos construir os instrumentos que nos permitam trabalhar sem esse sobressalto. Então, isso que eu queria colocar, dizer que, na minha visão, do arrendamento de hoje é essa, a minha visão para o futuro do arrendamento são esses pontos, todos eles sujeitos a muito trabalho e para chegar onde o arrendamento chegou hoje. Já foi um longo caminho percorrido. Vamos imaginar que a lei 8630, ela teve 20 anos e ela foi revogada para que viesse a 12.815. Quando você revoga uma lei, você não revoga só a lei, você acaba com toda a jurisprudência dela. Você acaba tendo que reconstruir um marco. O marco, a 12.815, trouxe enormes vantagens, enormes avanços, e está sendo um instrumento fundamental para que a gente possa ter a evolução do sistema portuário, mas, como tudo que é novo, tem que ser construído um processo de aplicação dela. Então, é isso que eu queria colocar e me pôr à disposição para se houver perguntas ou algo nessa natureza. Obrigado. E convidamos o diretor de planejamento da empresa de planejamento e logística, senhor Adailton Cardoso Dias. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez retornar a essa casa, principalmente a convite do professor Raton,
um antigo companheiro de luta, de planejamento, de estudos e tudo mais. E, mais uma vez, a Universidade do Paraná está conduzindo esse processo, que é muito importante, para um tema super relevante, como é a questão portuária. Bom, da parte da EPL, o que eu posso dizer de maneira bastante direta para os senhores. Nós lançamos recentemente o Plano Nacional de Logística. Esse Plano Nacional de Logística tem uma visão inicial até 2025, e nós já estamos preparando a segunda versão até 2035, e que nessa versão até 2035 nós vamos mergulhar um pouco mais na questão portuária. Por que nós vamos mergulhar um pouquinho mais na questão portuária? Porque, por definição, quando nós fizemos toda a elaboração do Plano Nacional de Logística até 2025, nós partimos da seguinte premissa: nós tínhamos um estudo um pouco recente sobre o PNLP, e não fazia nenhum sentido, naquele momento, a gente mergulhar em atualização do PNLP, antes mesmo da gente ter esse plano integrado, esse Plano Nacional de Logística. Então, nós partimos do princípio que as informações, os estudos e as premissas do PNLP são válidas, e trouxemos essas premissas para dentro do nosso modelo. Mas é lógico que, a partir daí, a gente já abriu algumas frentes junto com a ANTAC, principalmente, onde alguns estudos já estão sendo realizados, estudos para aferir os custos portuários, dos terminais e tudo mais. Em relação à questão portuária, arrendamento e desse novo processo de arrendamento que nós estamos tratando aqui agora, o papel da EPL, nesse momento, é de estruturar os projetos e os estudos para as licitações e os arrendamentos, fazer as licitações, os leilões e, na consequência, fazer a assinatura dos contratos. E aí vai aqui um agradecimento de público para o Garito, principalmente, com a equipe dele, que está sempre participando junto com a gente, o pessoal da ANTAC também, que nos auxilia bastante com a parte das informações e nos auxiliam também na questão da modelagem dos estudos que nós estamos colocando em audiência e colocando também para leilão. Só para os senhores terem uma noção, fruto do trabalho da EPL em conjunto com a Secretaria Nacional de Portos, PPI e ANTAC, nós já publicamos. Nós temos, atualmente, foram publicados 6 editais, dos quais 3 já tivemos leilões, nós temos 3 publicados. Temos aí no forno mais 10 leilões para serem feitos, que as audiências vão começar a partir dessa semana, então já tem uma equipe que está indo para o norte do Brasil, para Belém, outro vai para Cabedelo, e aí a gente está distribuindo a equipe para participar das audiências públicas. Mas o mais importante disso tudo é que nós temos aí uma carteira de aproximadamente 30 estudos para serem entregues. Isso, 2018, 2019. Ou seja, eu avalio que é uma retomada forte desse processo de arrendamento, seguindo as novas orientações. Mas, por outro lado, nós temos aqui uma questão que foi colocada pelo Dr. Algarito, que é a questão da previsibilidade de prorrogação, previsibilidade daquilo que está prestes a vencer. Ou seja, a gente que trabalha com o setor de planejamento, a gente não pode nunca, jamais ser surpreendido, como diz o colega, pelo 7 de setembro, né? Porque todo ano tem. A gente sabe que o 7 de setembro vai ter todo ano e a gente não pode ser surpreendido por isso. Então, aqui fica um papel e uma etapa importante do PNL, que nós colocamos internamente, que é o monitoramento não só daquilo que está contratado para ser executado dentro do prazo estabelecido, como também aquilo que está prestes a vencer nos próximos 5 anos. E a gente já faz isso, inclusive, com a parte rodoviária. Nós começamos na parte rodoviária. Nós temos concessões que vão vencer em 2021, que os estudos já estão em andamento, e na nossa avaliação, dentro do nosso cronograma, ficarão prontos ainda esse ano. Ou seja, nós estamos em 18, cuidando de algo que vai acontecer, finalizar em 2021. Para quê? Para que a gente tenha tempo suficiente para discutir, tempo suficiente para que a sociedade tome conhecimento do teor dos estudos, possa opinar, e aí sim a gente ter um ambiente muito favorável, muito propício para que aquele projeto ele seja concretizado. Porque também não é intenção nossa nenhuma, não é de ninguém, do governo, que a gente chegue ao final de um processo licitatório e a gente não consiga assinar o contrato. Então, é um esforço em vão nesse sentido. E, para que a gente possa minimizar essa situação, é justamente a forma que a gente observa é antecipar as ações, discutir com antecedência, para que a gente possa desenhar de maneira mais robusta possível um estudo que a sociedade e que a iniciativa privada tem interesse de participar e que seja atrativo e seja lucrativo para a iniciativa privada.
Então, Garito, e principalmente o doutor Mário também, que está aqui com a gente, a EPL está à disposição, não só nessa etapa de desenvolvimento dos estudos, que foi um desafio gigante, que não existia dentro da EPL nenhum especialista da área de portos, e a demanda veio, nós entendemos naquele momento que era importante a EPL participar dessa etapa do processo, estava muito focado em rodovia e ferrovia, falta ainda a parte de aeroportos, mas a gente vai chegar lá, em aeroportos também. Então, foi muito importante ter chegado a essa demanda e, mais importante ainda, foi o apoio de vocês para que a gente construísse essa equipe, que a gente desenvolvesse essa equipe, e agora a gente está dando uma resposta, na minha avaliação, muito significativa, e que, na nossa avaliação, a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais, mas aí já é mais na parte do planejamento, que é a parte de estruturação dos estudos, na minha avaliação, já está bem desenhada, está bem consolidada. Então, ficam aqui essas informações, e, mais uma vez, parabéns para a equipe do professor Raton por esse importante evento. E evento esse que, mais uma vez, é importante a gente ressaltar. A gente tem que sair nós temos que sair daqui com 3 palavras na cabeça: cooperação, compromisso e resolutividade. Porque não adianta a gente reunir todos os especialistas, todos os interessados. E, a partir do momento que a gente sai aqui do evento, a gente pega o avião, volta para casa e faz de conta que nada disso está acontecendo. Então, é um compromisso nosso, da parte da EPL, continuar entregando aquilo que nos foi demandado, avançar na parte do planejamento, apoiar no que for preciso, não só a Secretaria Nacional de Portos, quanto a ANTAC também, para que aquilo que ficar definido, a gente possa concretizar e, no próximo evento, a gente tenha uma carteira muito maior de realizações, para que a gente possa efetivamente dizer, valeu a pena, o fórum foi realizado, nós temos frutos, nós temos resultados, e agora nós vamos aprimorar mais um pouquinho a forma de se fazer as coisas e conseguir ajudar o Brasil naquilo que ele mais precisa, que é justamente o entendimento, o esforço, a inteligência que não só o governo brasileiro tem, o Estado, a iniciativa privada tem, mas principalmente a academia tem e pode contribuir nesse sentido. Então, muito obrigado pelo convite e que todos nós tenhamos aqui um bom evento e que nós saímos aqui com bons resultados também. Obrigado. E, neste momento, convidamos o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Mário Povia. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o professor Raton, o professor Rui pelo convite, pela toda a delicadeza, pela assistência que teve aqui conosco, o nosso anfitrião, João Arthur, aqui da FIEP, nessas instalações maravilhosas aqui, e também o presidente da APA, doutor Fregonese, e, em seu nome, cumprimentar aqui todo o meio acadêmico, autoridades portuárias presentes, associações, servidores do Ministério dos Transportes, da ANTAC, da APA, enfim, das demais autoridades portuárias, consultores, DENIT, EPL, enfim, todos os presentes aqui, meus colegas da ANTAC também presentes, da diretoria. Um prazer enorme estar aqui falando de um tema hoje tão importante, tão atual e tão estratégico para o setor portuário, que são os arrendamentos. Eu vou tentar não ser repetitivo, o doutor Garito já comentou bastante sobre algo que está na minha apresentação. A Dail também tratou algumas questões na parte de planejamento, e de modo que eu vou tentar ser breve e fazer dessa apresentação algo complementar, para não irmos muito na repetição. Muito bem. Um pouco da ANTAC. A ANTAC atua por força do artigo 23 da Lei 10.233. No artigo 23, as esferas de atuação, não só no setor portuário, mas de infraestrutura aquaviária como um todo, inclusive aí envolvendo áreas de navegação fluvial, lacustre, travessia, apoio marítimo, portuário, cabotagem e longo curso. Na área da navegação, a ANTAC é poder concedente, ela que emite as outorgas. Nos portos organizados e instalações portuárias, nós temos as nossas competências, que não se sobrepõem, mas são compartilhadas com a Secretaria Nacional de Portos, portanto, com o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e também com as autoridades portuárias, ou seja, com as companhias docas,
Também na competência da agência, as instalações portuárias privadas, e aqui, nas suas diversas modalidades, terminais de uso privado, as extrações, transbordo de carga, instalação portuária de pequeno porte, P4, e as instalações de turismo e PTUR. E, enfim, infraestrutura aquaviária, cargas perigosas, essa é a competência da agência. Um pouco para a gente alinhar como é que funciona o regime jurídico de exploração de áreas portuárias no país. Nós temos, então, duas grandes vertentes: a exploração de atividade portuária dentro do que nós chamamos de portos organizados, que são os portos públicos. Temos aí algo entre 34 e 37 portos públicos no Brasil hoje. E dentro do porto organizado, cada terminal portuário é explorado por contrato de arrendamento. Então, aí são os arrendamentos portuários, que são os terminais que estão dentro dos portos organizados, sob a gestão de uma autoridade portuária, no modelo consagrado no mundo inteiro, chamado landlord. E, noutra vertente, então, no outro regime jurídico, por meio de outorga de autorização, portanto, em regime privado, são portos construídos dentro de terrenos próprios desses empreendedores. Nós temos, então, essas instalações que eu me referi há pouco: terminais de uso privado, ETC, IP4 e IPTUR. Sobre o marco regulatório atual, bom, nós tivemos uma grande mudança no setor portuário brasileiro lá atrás, em 1993, com a Lei 8.630. A partir de então, o governo, o Estado brasileiro, deixa de atuar como operador portuário e passa a ser apenas gestor da infraestrutura pública dos portos organizados. Muito bem. E de 93 para cá, então, mesmo dentro dos portos organizados, a atividade portuária é realizada pelo privado, não é? Então, a privatização do setor não é nova, ela aconteceu já há mais de 20 anos atrás. E em 2013, nós tivemos, então, um novo marco regulatório, a Lei 12.815, ela foi precedida pela medida provisória 595, de dezembro de 2012. Eu vejo aqui o doutor Francis Val, meu colega de diretoria, queria cumprimentá-lo, o doutor Tiago Lima também, presentes aqui. E, muito bem, a Lei 12.815, então, ela vem sucedendo a Lei 8.630, traz algumas inovações, dentre as quais permite aos terminais privados movimentarem livremente as cargas. Havia uma regra anterior, não era bem da 8.630, mas era uma interpretação dada a 8.630, que dizia que os terminais privados deveriam ser objeto de uma verticalização, ou seja, movimentarem predominantemente cargas próprias. Isso acaba, então, e nós temos praticamente uma quebra de uma barreira de entrada para terminais de uso privado a partir, então, de dezembro de 2012. E temos experimentado, a partir de então, uma participação maior dos terminais privados na matriz de movimentação de cargas no setor portuário nacional. E esse é um tema para reflexão que a gente vai colocar um pouco mais adiante aqui. Mas, enfim, o que vem a reboque da 12.815 é o planejamento centralizado. Houve claramente uma perda de atribuições das autoridades portuárias. É trazido, então, para Brasília, é levado a Brasília, portanto, a competência de um planejamento centralizado. Também a questão da titularidade dos contratos de arrendamento, eles passam para o Ministério dos Transportes, então, na Secretaria de Portos, à época, como poder concedente, agora o Ministério dos Transportes como titulares desses contratos. E deixa a agência, a ANTAC, mais fortalecida na questão das fiscalizações, na medida que, de uma certa forma, mitiga a competência também das autoridades portuárias nessa atividade. A 12.815 tem um viés fortíssimo de provisão de infraestrutura, como disse aos senhores, quando ela retira essa barreira da questão de carga de terceiros, ou melhor, de necessidade de carga própria, ela vem com esse viés muito forte de prover infraestrutura, isso sempre no sentido, tendo como algo subjacente a redução do custo Brasil e o aumento da competitividade.
A eficiência vem a reboque disso, também há um trabalho também subjacente à lei em relação à gestão das autoridades portuárias, revisado os estatutos das companhias docas, isso não está na lei, mas foram medidas concomitantes, promovidas pelo governo, e, como disse aos senhores, a redução do custo Brasil. Buscava-se e busca-se constantemente tornar o país mais competitivo, né? O Brasil já é muito competitivo em termos de produção agrícola, principalmente, mas os custos logísticos associados dificultam a nossa assunção a mercados por conta exatamente de uma ineficiência logística. Que surge o Decreto 8033, regulamentando exatamente a 12.815. O decreto traz definição de competências, enfim, o que cabe ao poder concedente, o que cabe à agência reguladora, o que cabe às companhias docas, com a função de cada um nesse enredo, nessa atividade, não é? Uma modelagem e procedimentos a serem seguidos, seja na parte dos arrendamentos portuários, seja na parte das outorgas e terminais privados, e, enfim, nos regimes jurídicos dessas explorações. E muda também a questão de uma nova representação dos CAPs. Os CAPs também saem, aspas, prejudicados com essa regulamentação. Há uma perda de competência dos CAPs. E é uma pena. Eu reputo o CAP como um colegiado democrático nos portos. A experiência que eu tive com o CAP, das melhores possíveis. Eu fui presidente do CAP em São Sebastião e, enfim, houve aí à época uma demonização dos CAPs, não é? A exemplo do que ocorreu com as autoridades portuárias, que saíram realmente enfraquecidas deste modelo. Mas eu quero dizer que, pelo menos com relação às autoridades portuárias, hoje nós já temos uma pauta bem clara no Ministério dos Transportes, visando um novo fortalecimento, ou seja, uma delegação de competências para essas autoridades portuárias, ou seja, uma retomada de um pouco do que era antes da 12.815. E, finalmente, o Decreto 9048, eu vou procurar não ser repetitivo com o que o Ogarito já colocou aqui, mas o que é subjacente a esse decreto é a atração de investimentos, flexibilização de regras e desburocratização. Já na mesa de abertura, dois ou três comentários acerca da desburocratização. É realmente um problema do setor. Nós não podemos, no Brasil, um país que demanda por infraestrutura, um país que precisa crescer, que precisa exportar mais, que precisa melhorar as suas trocas comerciais, nós não podemos nos dar ao luxo de demorar 2 a 3 anos para aprovar um investimento. Não é? Nós, enquanto poder público, não é? E esses 2 a 3 anos é um prazo nosso, nós temos que somar isso, a questão do licenciamento ambiental, a questão dos alvarás, enfim, as ações judiciais que invariavelmente permeiam aí a construção de infraestruturas. Então, investir em infraestrutura no Brasil é um verdadeiro calvário. Não é? Nós temos um caso aqui no Paraná, que é o Porto Pontal, por exemplo, que é um terminal e que tem uma outorga, eu acho que dos anos 90, salvo engano, e até hoje ainda não conseguiu, infelizmente, iniciar a construção de um projeto que é belíssimo. Não é? Mas, igual a Pontal, nós temos uma série de outros pelo Brasil, e volto a dizer, realmente uma burocracia, um projeto que tem um apelo socioeconômico muito forte, geração de emprego, geração de renda e, principalmente, provisão de infraestrutura logística que nós tanto necessitamos. Como ele, repito, há outros, e, infelizmente, é um pouco da regra que nós temos hoje. Um terminal de grande porte não se viabiliza, não se aperfeiçoa hoje em menos de 7 ou 8 anos, o que é um verdadeiro absurdo. Não é? Muito bem, e mergulhando um pouco no Decreto 9048, ele busca, então, na atração de investimentos, uma possibilidade, e é apenas uma possibilidade, de um potencial horizonte maior de prazo. Saímos de um horizonte máximo de 50 para 70 anos. Maior prazo para a construção dos tupes, havia um prazo de 3 anos, que era, acho que, prorrogável uma única vez, agora esse prazo é estendido a 5 anos, dado exatamente essas dificuldades que acabo de colocar aos senhores. Não é? Um reperfilamento dos investimentos, vamos lembrar que a 12.815 é uma lei que vem
traz a possibilidade das prorrogações antecipadas mediante investimentos, mas logo em seguida o Brasil descortina um cenário de uma crise fortíssima. Então, muitos desses projetos, muitos desses investimentos, talvez não faria sentido ocorrerem no horizonte de curtíssimo prazo, dado que a demanda iria chegar um pouco mais adiante. Então, a possibilidade de reperfilamento, e também é uma mera possibilidade, foi colocado dentro do decreto 9048, que eu repito aqui, um decreto que nasceu da iniciativa privada, que procurou o governo, que acolheu bem a proposta da iniciativa privada, que se reuniu inúmeras vezes, republicanamente, para discutir esse decreto. Um decreto que foi trabalhado muito fortemente, de uma forma interministerial, com Casa Civil, com o Ministério dos Transportes, com a agência reguladora, e que, ao fim e ao cabo, me parece, resultou num documento bastante interessante, não é? E que, infelizmente, está aí sendo questionado hoje em termos de validade, mas que eu reputo ser algo extremamente positivo. Nós não podemos ficar numa retórica aqui de que precisamos ter uma parceria público-privada e isso ser algo criticado, tá certo? Porque conversar com o privado é pecado no país. Não, ou pode e deve ser, ou não pode, não é? Então não faz sentido uma agência reguladora, um ministério não receber o privado, não ouvir as suas agruras, não é? E não trabalhar conjuntamente numa solução. Eu imagino que no mundo inteiro deve funcionar assim e não deve ser diferente no Brasil. O decreto ainda traz o maior prazo para análise dos editais, isso muito alinhado com o PPI, não é? Para, inclusive, viabilizar a análise de investidores estrangeiros dos editais, não é? E uma redução do nível de exigência de garantias, muito embora esse nível de exigência, a gente tenha trabalhado ele mais nos terminais privados. Eu ainda acho, doutor Garito, que na parte de arrendamentos a gente poderia trabalhar com um nível de exigência menor, dado que dentro do porto organizado as dificuldades ainda continuam muito grandes em termos de uma eventual assimetria aí com relação a terminais privados. Flexibilização de regras, a questão das prorrogações sucessivas, o doutor Garito já abordou isso de uma forma muito interessante. A gente tem uma bala de prata, né? A gente tinha uma única prorrogação. Imaginem os senhores um contrato de 25 anos, com a possibilidade de uma prorrogação antecipada no ano 15, por exemplo, e no ano 15 discutia-se o que ia acontecer nos próximos 35 anos daquele contrato. É um verdadeiro trabalho de futurologia, não é? Declinar que investimentos seriam feitos nos próximos 35 anos. Muito mais razoável a regra atual, que diz, olha, tem investimentos previstos e firmes de X reais, coloca-se isso dentro de uma equação econômico-financeira, chega a ser um payback de 12 anos, perfeitamente, sai aqui um aditivo para 12 anos e se discute o contrato aí de forma perene mais adiante. Então, essa racionalidade vem do decreto, e eu espero, sinceramente, que esses benefícios que o decreto nos trouxe sejam mantidos, não é? A possibilidade de antecipação de receitas tarifárias, nós sabemos as dificuldades de caixa que passam algumas companhias docas, a necessidade de fazer frente às suas obrigações, sobretudo de prover os portos organizados de infraestrutura adequada para o atendimento de suas obrigações, e, enfim, das obrigações dos portos enquanto infraestrutura pública, e também a questão das dificuldades fiscais do Tesouro em aportar capital nessas docas. Então, essa é uma possibilidade, essa antecipação de receita, o operador portuário se habilitaria perante a docas de fazer determinado investimento ou de capitalizar determinado investimento por conta de tarifas futuras, e isso permitiria a docas, evidentemente com problema de caixa, que fizesse esses investimentos, seja em dragagem, seja num acesso, num desvio ferroviário, num armazém, algo dessa natureza. Investimentos fora do contrato de arrendamento, na mesma linha, porém com uma outra vertente, aí não seria arrendamento, não seria adiantamento tarifário, mas seria dentro de uma equação econômico-financeira, de um EVTE, você aportar investimentos que tragam sinergia para o porto, né? Por exemplo, dragagem, por exemplo, acesso, não necessariamente dentro da área arrendada, mas que possa, de alguma forma, dar eficiência a essas estruturas, não é?
E, por fim, a questão de substituição de áreas arrendadas. Isso é uma coisa de primeiro mundo, a gente vê acontecendo isso em Roterdã, uma questão de planejamento setorial. Olha, esse terminal ficaria melhor num outro ponto do porto. Isso foi até uma proposta da própria ANTAC colocar isso para dentro do decreto, entendendo que nós vamos chegar, em algum momento, num grau de maturidade de gestão portuária e que seria interessante que o gestor tivesse essa ferramenta à sua disposição, caso necessitasse. Apenas isso, sem nenhum caso concreto, não pensando em nada assim, especificamente, mas numa visão realmente de futuro, permitindo aí uma melhoria de gestão e de planejamento dentro do porto organizado. E, por fim, a questão da desburocratização. Volto a dizer, a desburocratização hoje está sendo trabalhada no governo, na Casa Civil, no Ministério dos Transportes, dentro da agência reguladora. Eu imagino que cada órgão hoje deva estar se autoquestionando onde pode reduzir a questão de burocracia, como dar celeridade às suas atividades. Eu acho que essa é a grande questão. E nós estamos falando de eficiência administrativa, e a gente tem buscado muito isso dentro da agência, e o decreto vem em linha com isso, não é? A questão do arrendamento simplificado, muito alinhado com o que colocou o doutor Ogarito aqui, na questão de dar, talvez, uma outra conformação para os parâmetros de EVTE. Não faz muito sentido fazer um EVTE para um armazém, não é? Quer dizer, um custo regulatório enorme de se desenvolver um EVTE para uma instalação singela, não é? Talvez ali fixar ali um MMC, mais ou menos olhando para o retrovisor, numa série histórica, e ver quanto equivale, ao fim e ao cabo, aquele sítio padrão, aquele metro quadrado. Nós estamos trabalhando fortemente nisso. Isso beneficiaria diretamente aqui, acho que Paranaguá, acho que Imbituba, acho que Rio Grande, com casos concretos. Um procedimento racional de outorgas, esse racional não está aí por acaso, nós temos ainda uma zona de sombreamento muito grande entre o que faz a agência reguladora, entre o que faz a Secretaria Nacional de Portos. Esse assunto está na pauta do ministro Walter Casimiro, nós estamos levando isso a ele. Eu sei que o Garito também já levou essa preocupação. De novo, nós temos pouca gente de um lado e de outro, não faz sentido termos retrabalhos nesse sentido. Então, a questão aí é de dar sinergia, de atuar de uma forma complementar e, principalmente, dar racionalidade e celeridade para a viabilização, repito, de investimentos que o país tanto precisa. A questão de titularidade de áreas da União, esse foi um ganho fundamental. Esse ainda o mercado não pôde sentir, é algo agora que nós vamos começar a ver, porque isso estava fora das nossas estatísticas de cronograma, né? Porque para entrar com o pedido de outorga, o interessado já teria que deter ali a sessão de uso da SPU. Então, quando a gente disparava o cronômetro na agência, a gente não contava esses 2 anos, esses 3 anos para trás que ele teve que buscar essa cessão de áreas da União com a SPU. Então, essa outorga, a gente fala, olha, demora 1 ano, não é 1 ano, são 4. 3 que ele precisou lá na SPU para obter a cessão da área, mais 1 dentro da agência e do Ministério, 4 anos. Agora, o procedimento muda, a SPU verifica, faz uma análise muito singela se a área está disponibilizada, faz uma espécie de cessão precária, uma reserva de área, ele busca a outorga, ele começa a fazer o funding no empreendimento, mais ou menos também como é feito na área ambiental, com termo de referência, e depois, com a outorga embaixo do braço, já autorizado, ele vai buscar a regularização da área, o licenciamento ambiental, já podendo buscar o seu funding, enfim. Isso vai ser muito interessante, é um ganho que ainda não está contabilizado, mas eu quero aqui deixar para vocês essa informação, que vamos ter uma celeridade bastante interessante nessa questão. Eu reputo um dos maiores ganhos, juntamente com a possibilidade de prorrogações sucessivas, talvez um dos maiores ganhos desse decreto, até mais do que o prazo dos 70 anos. E alterações nos contratos de adesão, isso é uma possibilidade, havia algumas regras de 25%, que não fazia muito sentido, também uma racionalidade no que a gente chama de viabilidade locacional, que ocorreu aí. Isso, eu não quero fazer uma apologia ao decreto 9048, eu quero aqui dar um testemunho. Eu participei da execução, participei das discussões disso, e eu quero defender aqui o decreto. Eu reputo que o decreto é uma coisa boa para o Estado brasileiro, mais do que para o governo, para o Estado,
é um decreto que vai transcender este governo, não é? Então, é pelo decreto, é pelo Estado brasileiro, é como cidadão, que eu defendo isso, porque, reputo, tenha sido muito bem elaborado, muito bem abordado e, principalmente, muito tempo discutido e, repito, republicanamente. Bom, o que vem aí a reboque do decreto? Busca-se uma gestão portuária mais eficiente, segurança jurídica para os empreendedores, uma facilitação para financiamento de empreendimentos, principalmente os greenfields, não é? E vem com um viés de descentralização. Volto a dizer, talvez não esteja ali dentro do decreto a ideia de descentralizar, de refortalecer as companhias DOCs, mas isso é subjacente ao decreto. E uma nova dinâmica nos procedimentos de licitação. O doutor Adailton já colocou aqui essa linha de produção que a EPL vem empreendendo. Realmente, os nossos gargalos hoje são os estudos, não é? E, doutor Garito, nós não estamos cuidando em 2018 dos problemas de 2018. Nós estamos cuidando em 2018 dos problemas de 2013. Tá certo? As empresas estão com contratos vencidos há 5 anos, né, com contratos precários. Então, nós estamos atrasados. Se a gente tivesse, vamos dizer, up-to-date, estaria até uma situação melhor. Não é? É claro que a gente busca trabalhar com antecedência, é evidente. O decreto também traz isso, né, quando fala dos 5 anos, enfim, que a prorrogação efetuada nos últimos 5 anos ela não é antecipada, ela é ordinária, não é isso? Então, já sinaliza nesse sentido. Mas o setor portuário é um setor complicado. Desde que eu passei no concurso da ANTAC, falei, nossa, esse setor aqui ele não é muito rolo, né? E, enfim, a vida é dura. A vida é dura, a gente tem que ir trabalhando para alinhar os contratos. Quem vive o dia a dia disso sabe a verdadeira gama de dificuldades que há em termos de regularidade desses contratos. Né? E, enfim, a gente tem que trocar esse pneu aí com o carro andando. Né? Não tem jeito. E dentro dessa nova dinâmica surge a PPI, né, eu acho que um projeto, uma ideia exitosa do governo. A PPI hoje trabalha diretamente vinculada à presidência da República, mas tem a EPL, estamos juntos com o Ministério dos Transportes, com a Secretaria Nacional de Portos, a ANTAC, num verdadeiro sucesso em termos de licitação, em termos de projetos qualificados. No setor portuário, estamos literalmente em dia com os nossos compromissos da PPI. Vamos ter uma licitação agora, eu acho que deve estar numa lâmina logo aqui em seguida. Vamos ter agora, em julho de 2018, 2 áreas em Paranaguá, uma de veículos e um terminal de carga geral especializado em celulose, mais uma no Itaqui também de carga geral especializada em celulose. Mas estamos fazendo audiência pública depois de amanhã em Belém, para 6 áreas de granéis líquidos, Miramar e Vila do Conde. Depois vamos fazer uma audiência em Vitória, para uma área de líquidos. Depois temos audiência em Cabedelo, para 3 terminais de líquidos. Vamos ter Suape, um terminal de veículos, mais o 2º terminal de contêineres, mais 2 terminais de líquidos em Santos, e um terminal de carga geral no Porto de Santana, no Amapá. Isso é o que está no horizonte de curto prazo, com o potencial de inclusive, colocarmos praticamente ainda nesse ano, se não o leilão, mas pelo menos os editais com absoluta certeza. E mais o que o doutor Adailton nos trouxe aqui, esse pujante programa de 30 arrendamentos, isso é realmente algo inédito no Brasil. Né? Nós tentamos isso em 2013 com o Bloco 1, que envolvia Santos e Belém. Infelizmente, perdemos o timing, houve uma morosidade grande no Tribunal de Contas e, logo em seguida, a crise, e acabamos, aí, por conta disso, não levando à frente, naquela época, as licitações, que tinha uma outra vertente também. O bid ali na Disney era por capacidade, não era por valor de outorga, havia uma dificuldade de modelagem à época, mas, enfim, o que não tira o mérito daquele programa também, e lá nasceram, basicamente, os estudos de Santos, de Belém e, por que não dizer, também de Paranaguá. Não é? Chegamos, inclusive, a fazer audiência pública sobre aquelas áreas. Eu costumo terminar as minhas apresentações, né, dentro de uma questão de governança, de transparência, né, dizendo o que está no radar da agência reguladora. Eu não queria que fosse diferente aqui. Queria passar rapidamente esses 14 pontos, que é basicamente uma mensagem do que a agência tem como
como matriz, como diretriz, né? Uma defesa incondicional da segurança jurídica e estabilidade regulatória. Nós vamos sempre defender os contratos como atos jurídicos perfeitos e vamos sempre trabalhar a estabilidade regulatória, uma agenda prévia, para exatamente não provocar surpresas dentro do setor regulado. Boas práticas de governança e transparência, apoio à navegação interior, às hidrovias. Queria aproveitar e mandar um abraço para o doutor Eric, que está aqui, do Aquaviário, diretor do Aquaviário DENIT. O fortalecimento e incentivo à navegação de cabotagem, esse é um tema que também estamos tratando diretamente no Ministério dos Transportes. Previsibilidade dos custos associados às operações portuárias, é uma agenda que João Arthur já colocou aqui, nós temos com a CNI, temos com outras entidades que representam usuários, né? Uma manutenção da boa interlocução junto ao setor regulado, a agência conversa bem, esse é um ativo que a ANTAC tem, não é dessa diretoria, é desde sempre, nós conversamos muito bem com o governo, nós conversamos muito bem com os empreendedores, com as associações, conversamos muito bem com os usuários, nós temos uma facilidade de interlocução e recebemos bem as boas críticas, as boas, aquelas que não servem, nós também jogamos para o ralo, mas as boas nós recebemos bem e dialogamos muito bem com o setor. De novo, aproximação com os usuários, eu queria citar aqui a Fiesp, a CNI, a CNT, a ANUT, a AEB, a Secafé, a EXA, entidades que efetivamente representam os usuários. Nós temos reuniões frequentes com essas entidades, uma pauta, uma agenda positiva, uma pauta perene. É importante para a agência conversar, saber do usuário, a sua percepção, a sua perspectiva, o que se busca, o que se espera, inclusive quanto à atuação da agência reguladora. Redução da burocracia, por exemplo, arrendamento simplificado, mas nós já temos outorga eletrônica, nós estamos trabalhando com peticionamento eletrônico, implantamos o SEI, quer dizer, já não temos mais processos em meio físico, isso dá uma dinâmica fantástica para a atuação da agência, e isso está em plena operação. A ANTAC continua sendo a referência na produção de dados estatísticos do setor aquaviário. Nós vamos buscar produzir novos índices, novos indicadores, mas já somos referência. Dificilmente, nós estamos falando aqui basicamente para a academia, e qualquer dos senhores que busquem um trabalho mais refinado, uma estatística mais refinada do setor aquaviário nacional, dificilmente vão pegar um estudo mais denso, que não vai ter, em algum momento, uma tabela com dado de rodapé, fonte ANTAC. Não é? Dificilmente. A ANTAC é efetivamente uma fonte, inclusive internacional, de estatística. E nós nos orgulhamos muito disso. Viabilização de investimentos em infraestrutura. Sempre estamos muito alinhados para diminuir os nossos prazos, para dar uma resposta rápida à sociedade. Isso é difícil, mas nós estamos convergindo os nossos esforços para sermos uma agência dinâmica, uma agência rápida. Estamos reestruturando o pessoal, estamos fortalecendo as equipes, estamos criando ferramentas e fazendo discussões nesse sentido. Nós temos uma fiscalização presente e estrategicamente distribuída nesse continente chamado Brasil. Nós temos a possibilidade de colocar qualquer servidor ou um servidor em qualquer ponto do território em poucas horas. Temos 14 unidades regionais, em Corumbá, em Porto Velho, em Manaus, em Belém, em São Luís, em Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Paranaguá, Florianópolis e Rio Grande. Então, mais a nossa sede em Brasília. Então, nós estamos muito bem distribuídos, temos postos avançados de fiscalização dentro dos portos organizados, e a nossa fiscalização ela funciona o ano inteiro. Não é aquelas fiscalizações, vamos fazer um mutirão de fiscalização. Não, a agência é presente nas fiscalizações, então, qualquer questão, denúncia, demande à agência está pronta para receber pela ouvidoria, enfim, essas questões. Nós temos dado apoio ao modelo de concessão de dragagem por resultados. Não sabemos se isso vai para um modelo de concessão, se isso vai para um modelo, conforme proposto em Santos, uma espécie de consórcio, se isso vai continuar como está hoje, por meio de contrato administrativo, mas nós achamos muito difícil, hoje, contratar dragagem por contrato administrativo, não consegue se dragar no momento adequado, a dragagem sai cara, temos desmobilizações, temos contratos emergenciais, algo tem que ser feito nessa questão, porque a dragagem ela é muito sensível
a eficiência do setor portuário. Se nós não dragarmos no momento adequado, vai ser sempre uma dragagem cara e uma dragagem ineficiente. A participação efetiva no modelo de concessão de hidrovias. A gente sabe que o DENIT já estudou com o EVTS uma série de hidrovias. A gente está conversando também com o ministro Casimiro sobre isso. Com certeza, Eric, essa conversa vai passar lá para ti também. A gente queria ter aí algum horizonte, alguma proposta de um piloto, alguma coisa para as hidrovias. E sempre, né, alinhamento com as políticas públicas setoriais. Há duas decisões da agência reguladora que, administrativamente, elas podem ser revistas, né, de ofício, né, se elas forem ilegais ou se elas forem contrárias à política pública. Então, a agência tem, por dever, estar alinhada à política pública. Às vezes, a gente se alinha a uma política que a gente não concorda, mas, felizmente, hoje, a política pública está muito alinhada com as diretrizes da agência. As duas reuniões que fizemos com o novo ministro nos mostram um alinhamento muito grande e nos dá um conforto aqui de dizer aos senhores que as perspectivas, mesmo de curto prazo, mesmo nesses meses que faltam de governo, é muito boa. As perspectivas são boas, nós acreditamos que vamos ter ainda bons resultados, bons frutos para colher nesse final de governo. E, de resto, de novo, agradecer o convite, bom estar aqui com vocês. E é um debate importante, eu espero que tenhamos ainda ao longo do dia questões mais acaloradas. Eu fiz questão de não trazer números, de não trazer indicadores, porque sei que os painéis subsequentes vão mergulhar mais aí no detalhe. Muito obrigado a todos. E para finalizar a rodada técnica deste painel, convidamos o diretor de infraestrutura do DENIT, Eric Moura de Medeiros. Bom dia a todos. Queria saudar aqui, primeiramente, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná pela acolhida do evento, muito bem capitaneada aí pela Universidade Federal do Paraná, e a qual parabenizo aí pela iniciativa desse fórum de discussões. Saúdo também os órgãos governamentais, o doutor Garito, representando a Secretaria Nacional de Portos, o doutor Mário Povia, do ANTAC, EPL, doutor Adailton, o Ministério também da Agricultura também que veio aqui ser representado, e principalmente o setor produtivo. O doutor Mário colocou em sua fala sobre a realidade da gente ouvir o setor produtivo. Isso é muito importante. A gente não vive, a infraestrutura não vive isso sem ouvir o setor produtivo, sem ouvir a sociedade, sem ouvir a academia. Esse conjunto tem que ser bem engrenado e andar junto, porque aí sim a gente acredita que as coisas vão acontecer. Eu estou lá no DENIT, na infraestrutura aquaviária, né, que a gente trabalha basicamente na infraestrutura, a gente não trabalha com arrendamento, na verdade a gente está um passinho antes, né, a gente, em termos de hidrovia, a gente está proporcionando meios para que o setor produtivo chegue aos portos, né, interiores ou não, mas a gente tem aí uma visão de governança que está em andamento. Eu estou lá praticamente 3 anos, o doutor Dailton sabe que diretor do DENIT, quando dura 3 anos, tem direito a pedir música no Fantástico. Então, eu estou quase pedindo música. Ao contrário do ANTAC, que tem mandato, mas eu acho que o pessoal ou gostou de mim ou está me deixando lá de castigo. Mas o que o DENIT faz em relação à infraestrutura de transporte aquaviário, né, a gente tem basicamente o que o doutor Mário falou lá sobre as infraestruturas portuárias, né, de pequeno porte, né, as chamadas IP4, na região norte. São verdadeiras rodoviárias para a população. Ali a gente trabalha com transporte de pessoal, né, não é carga. Mas, como a gente viu aqui que o modelo está sendo simplificado, né, do registro, tudo, nós, inclusive, internamente já temos até internalizando, doutor Mário, o conceito agora de infraestrutura básica de transporte aquaviário. A gente não quer usar o nome porto, porque o senhor bem sabe, conhece, que aquilo não é um porto, né? Na verdade, é um estacionamento, é um local de atracação, entendeu? E não é um porto. Entendeu? Muitas vezes o Ministério Público cobra do DENIT situações, né? Nós temos 44 terminais na região norte. O Ministério Público, às vezes, nos cobra como se a gente fosse um porto. Então, o próprio nome já atrai a carga de responsabilidade. E, nesse sentido, eu faço registro que o Arthur, o pessoal técnico lá do ANTAC, tem colaborado, visto que a gente precisa, para desburocratizar, apenas o registro, aquele controle de pessoal que está sendo lá,
Que isso que é importante, é aquela rodoviária, é a NTT da rodoviária, vamos assim dizer. Isso que os nossos terminais lá da região norte vão proporcionar. E ali é fundamental, aquilo ali é um legado que começou já nos idos de 2005 e hoje já chegamos a 44 terminais, né, instalações portuárias. A gente tem chamado lá ou estação hidroviária, cais hidroviário, né, alguma coisa assim nesse sentido para a gente tirar o nome do porto, né, de nome de porto. E esse legado, né, eu faço o registro aqui, que começou há um tempo atrás, né, o DENIT cuidava da parte de porto também, né, e, curiosamente, um dos diretores que começou isso, né, hoje é secretário executivo. O outro que continuou e foi subordinado a esse diretor, que é secretário executivo, virou ministro. Entendeu? Então, historicamente, esse legado é uma responsabilidade muito grande que eu herdei lá no DENIT. E é o melhor momento para o setor portuário, estou falando disso porque a parte de portos, como estava nessa época, com essas duas pessoas, esses dois personagens que estão lá no topo do governo, na parte do Ministério, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para deixar o setor produtivo, a sociedade tranquila e com um horizonte e um viés positivo, né, de agenda positiva para os próximos anos. Eu sou testemunha disso, do que a gente tem feito lá, desde que veio do passado. O doutor Mário falou sobre essa reunião em relação às concessões. Desde que eu cheguei, eu já pensava nessas concessões de hidrovia, dos terminais também. Hoje em dia, a gente trabalha com o governo estoque mínimo, né? Ou seja, o mínimo possível que o governo tenha que aportar. Ele é apenas o agente que está ali, o de controle, orientador, que cuida da política pública. Então, o viés em relação às concessões, o DENIT já tem trabalhado isso, já tanto em hidrovia quanto em relação aos terminais lá da região norte. Certo? Então, assim, a gente já teve uma experiência positiva até agora com Santarém, né? O Santarém quis pegar a concessão porque vai gerar renda para o próprio município. Então, a gente já vê que os terminais já têm uma coisa bem simples, uma conversa ANTAC, SPU, Marinha, passa para o município faz a tarefa lá e tira o ônus de manter um terminal desse, que é em torno de R$1 milhão por ano, para os senhores terem uma ideia do que isso representa de gasto para o governo. Então, multiplica por 44, a gente já tem uma noção. Só que, conforme o tempo vai passando, tem terminais lá que são de 2005, 2007, vai degradando. Então, eles ficam praticamente sobrecarregados e é quase que uma reconstrução quando você vai fazer um reparo mais estruturante deles. Né? Então, assim, foi um projeto que se foi desenvolvido na base da tentativa e hoje a gente já aprimorou muita coisa. Então, assim, hoje a situação é essa, o cenário já na construção, a gente já está pensando já na possibilidade de deixar o roteiro do checklist para a concessão, para a prefeitura. A gente já quer passar isso já licenciado, já com a Marinha autorizada, porque, na verdade, aqueles terminais são flutuantes, né? A Marinha exige a certificação porque é considerado uma embarcação, curiosamente, né? Ao contrário dos portos que a gente está acostumado a ver, que eles são estáticos, né? Eles são estruturados, né? Então, está nessa linha aí. Então, a perspectiva, né, o cenário futuro em relação aos terminais é nessa ideia, da gente conceder ou em bloco alguns terminais ou passar diretamente para as prefeituras de acordo com o modelo que nós estamos trabalhando. Em relação às hidrovias, eu faço aqui um registro, doutor Mário, que a gente tem a perspectiva do São Francisco. Já há uma conversa, né, porque o São Francisco, para ele ser viável, os EVTAs, como você falou, estão todos registrados lá no DENIT. Alguns estão se encerrando, mas a gente já tem muita informação boa para ser tratado. O São Francisco é um rio que não só, né, tem um cuidado especial pelo governo, né, do Novo Chico, mas a gente vê que a perspectiva para desenvolver aquela região é muito grande. E o investimento é muito grande, de 2 bilhões, alguma coisa assim. Isso só uma concessão pode tornar aquele rio viável para navegação. O governo, em hidrovias, né, eu falo que o DENIT é rodoviário, a gente sabe disso. Um quilômetro de construção, a rodovia, para mim, corresponde a muita coisa, mas a prioridade é rodoviarista do DENIT, é natural que seja isso. Se a gente tivesse de 8% a 10% do orçamento do DENIT, né, que o rodoviário tem, a gente estaria fazendo muito mais coisa, mas o que a gente tem em torno ali de 250 milhões, a gente consegue fazer alguma coisa. Então, sabendo dessa restrição, a gente começou já a modelar, vamos passar, estoque mínimo, para que eu vou ficar com essa carga, né, grande disso? O que a gente tem que fazer são os estudos, orientações, a gente tem que colocar e fazer coisas pontuais para a sociedade, né? A gente voltar, por exemplo, dragagem de travessia, é um projeto novo que nós estamos chamando lá, né? No rodoviário existe lá eles chamam de pato, né, rodoviário. Está criando pato aquaviário agora,
que, na verdade, é a manutenção da dragagem das travessias. Os rios vão assoreando e as populações, às vezes, ficam isoladas ou reduzidas de transportar carga, né, encarece o custo social da população naquela região. No Rio São Francisco isso é muito comum, né, e por causa de assoreamentos. Entendeu? Então, o DENIT está atuando nessa linha agora, está fazendo esse trabalho não só social, mas que dá desenvolvimento regional. Nós estamos já com esse viés aí também. E o outro que nós estamos chamando de Prohidro, né? Eu queria convidar aqui a EPL também para conhecer, a ANTAC. Nós vamos fazer a perspectiva do Rio Tapajós, que não é uma concessão, é talvez uma PPP. A gente não tem um modelo hoje assim concreto, está muito empírico. Então, o que a gente pode fazer? O que nós bolamos na área técnica? Olha, durante 5 anos, pegamos a governança da hidrovia entre Miritituba e Santarém, no Rio Tapajós, a gente vai fazer todo o monitoramento do rio. Em que sentido? Onde ele está assoreando, a parte ambiental, onde tem que ser feita a dragagem, onde tem que sinalizar, onde tem que ser balizado. Porque o EVTA revelou a perspectiva de carga, o que tem que ser feito. Tá bom. Mas se você não fizer esses produtos todos juntos ao mesmo tempo, a dragagem, a sinalização, né, e a batimetria, ali, a parte ambiental, não vai adiantar de nada. O que está acontecendo hoje? Para se ter uma ideia, o que o DENIT está fazendo de investimento? No Madeira. Madeira tem lá a dragagem, faltam 4 anos para terminar o contrato de dragagem. A parte de sinalização, quem está fazendo é a Marinha. Daqui a 2 anos acaba um TED que a gente tem com a Marinha, ou seja, vai ficar um período ainda descoberto. Então, esse problema de governança, a gente quis pegar um modelo que a gente vai experimentar no Tapajós, entre Miritituba e Santarém, para a gente replicar nas hidrovias um outro tipo de modelo, porque o Rio Paraguai estaria pronto para ser feito isso, porque o EVTA da Universidade revelou, né? Nós queremos fazer, primeiramente, no Tapajós em relação a isso. O do São Francisco já está sendo feito um estudo, um movimento lá no Ministério para já fazer a concessão, né? Então, assim, a gente já está vislumbrando essa possibilidade, não só pelo Prohidro e pelas concessões, um modelo em que as hidrovias possam ser cada vez mais rentáveis e facilitar o que nós estamos discutindo aqui, que é o arrendamento portuário. Certo? Então, assim, a sinalização, né, o indicativo que nós damos aqui para concluir em relação às infraestruturas de transporte aquaviário, é que o DENIT, né, e o governo brasileiro está sendo proativo em relação a isso, graças à equipe técnica, ao apoio do Ministério, à interlocução com o setor produtivo, com a agência reguladora, certo? Então, a gente está aqui à disposição. Tá? O DENIT está de portas abertas, coloco toda à disposição aí o DENIT lá com a nossa equipe técnica. Tá? E muito obrigado pela participação, professor Eduardo, aqui, pelo Eduardo Raton, por deixar-nos expor nossos trabalhos. Tá bom? Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom, dentro da dinâmica que nós previmos, então, nós estamos aí com o horário certo, né? E então eu pediria a todos que tenham perguntas, que peçam o apoio das moças que estão aí disponibilizadas, façam sua pergunta, se identificando e de preferência também a quem fazem a pergunta, né? Então eu tenho aqui já uma pergunta ao doutor Ogarito. As outorgas são onerosas ou pressupõem apenas investimentos em menores tarifas para os usuários finais? É do engenheiro Ricardo Widnick, do CREA Paraná e Instituto de Engenharia do Paraná. Ricardo, as outorgas, evidentemente, elas são onerosas, mas elas são balizadas de forma a que as tarifas e os preços tenham sempre limitados no princípio, levando em conta o princípio da economicidade. Então, você tem um regime de livre tarifa, mas respeitada a economicidade do preço, né? E você tem um valor de outorgas que você paga, um pedaço fixo, um pouco variável, a autoridade portuária, e o BID, que é o lance inicial, que é um valor que não entra para o cálculo do EVTA. Portanto, isso é evidentemente oneroso. Ok, obrigado, doutor Ogarito. Agora, uma pergunta também do próprio engenheiro Ricardo Widnick ao doutor Mário Povia. Primeiro, as fiscalizações da ANTAC podem ser delegadas às agências reguladoras estaduais? Existe algum caso em funcionamento? Segundo, seu posicionamento de eliminar o sombreamento dos órgãos de governo parece ser urgente e fundamental. O que é mais importante para que isto seja concluído?
Bom, a fiscalização pode. Nós temos previsão legal que é possível a agência fazer convênios com outros órgãos para fiscalização. Não temos nenhum caso concreto. O que nós temos, na verdade, é um convênio com o DENIT, de uma fiscalização compartilhada na questão envolvendo os acessos ferroviários dentro dos portos organizados. A fiscalização desses contratos ferroviários, eles estão a cargo da... Eu falei DENIT? A NTT. É com a NTT, desculpe. O convênio é com a NTT. E essa fiscalização está na competência da NTT, e nós temos um convênio no sentido de quando essas operações ocorrem dentro da poligonal, então a ANTAC tem feito as fiscalizações, até porque tem posto avançado, está lá dentro no dia a dia, e isso tem facilitado. A questão do sombreamento, de fato, ela é uma questão urgente. Isso está na nossa agenda com o ministro Walter Casimiro. Ele está aguardando uma proposta da ANTAC, eu imagino também da Secretaria Nacional de Portos. Há, acho que, interesse mútuo em tirar essa zona de sombreamento, também com relação às áreas jurídicas, tanto a Conjur, na Secretaria Nacional de Portos, quanto a Procuradoria Federal junto à ANTAC, também não faz sentido dentro de... E o que é pior, quando as procuradorias não concordam, isso tem que ir para o órgão da AGU para dirimir aí a questão, quer dizer, é uma coisa insana. Então, realmente, isso é algo urgente, está no radar, e nós devemos levar coisa de mais uns 10 dias isso para a pauta com o ministro. Como é que se resolve isso? Com delegação, com portarias, enfim, com uma distribuição melhor das competências. Isso é uma mera racionalidade. As competências, evidentemente, são mantidas, mas, por meio de delegação, você transfere, vamos dizer, algumas atividades. Isso é absolutamente normal dentro da administração pública. Ok, obrigado, doutor Mário. Uma pergunta agora ao doutor Ogarito, proveniente do senhor Rafael Valbach. Com a abertura do mercado de portos aos terminais privados, ainda faz sentido prever MMC, movimentação mínima de carga, nos contratos de arrendamento? E, segundo, não haveria a necessidade de rever este assunto? Bom, doutor Rafael, é o seguinte, o MMC ele tem várias funções. O mínimo de movimentação contratual, que aquele arrendatário tem que cumprir como movimento e como obrigação financeira. Então, ele tem alguns viés. O viés, primeiro, a de garantir uma receita à autoridade portuária. Esse é um viés efetivamente existente no MMC. O segundo viés, ele tem também ele pressiona na busca de ser um instrumento garantidor da economicidade, uma vez que, quando você tem um mínimo a movimentar, você não pode apostar no ganho da unidade, mas sim no ganho de escala. Ou seja, se você não tiver que movimentar, você pode fazer uma opção em aumentar o preço, ganhando mais por unidade do que ganhando mais em cada unidade. Ganhando mais, fazendo maior número de unidades. Então, o MMC tem esse viés duplo. Ora, funciona como regulador, como um inibidor da reserva de mercado, ou de aumento da economicidade, e, por outro lado, ele tem o viés de garantir à autoridade portuária um mínimo para que o seu fluxo de caixa fique viabilizado. Por isso, ele tem que existir. Agora, quanto à revisão de alguns valores, a ANTAC fez um trabalho muito importante agora, lançando no seu manual de análise do IVTEA, ele trouxe também uma sistemática de cálculo mais moderno do MMC, e, enfim, mas é um assunto dinâmico que, a cada de tempos em tempos, ele tem que ser revisado, evidentemente. Ok, agradeço, doutor Ogarito. Agora uma pergunta do doutor Eric Moura, proveniente da engenheira Flávia Vadzik. O tema modelo de concessões de hidrovias já está em discussão? Qual é a ideia para o desenvolvimento desse modelo? Bom, o modelo já está sendo discutido, sim, internamente, junto com o Ministério do Transporte também. Assim, a gente tem algumas soluções, né, está se caminhando para uma,
Isso vai ser uma decisão técnica, junto com a política também, para a gente finalizar em relação a isso. Um dos modelos a gente falou aqui, a gente tem já uma possibilidade de uma concessão para o São Francisco. O outro é em relação ao Tapajós, é um modelo como se fosse uma PPP, que a gente está chamando de PROIDO. Então, assim, não existe um modelo que seja amarrado, porque cada rio tem sua dinâmica, cada local vai ter a sua necessidade, o setor regional, o produtivo e logístico, para que isso seja feito da melhor maneira possível. A gente não quer amarrar, que é justamente a ideia é desburocratizar. E, nesse sentido, também quero fazer meu registro, que tudo se fala aqui de descentralizar, desburocratizar. Eu sou testemunha que o ministro, enquanto ele estava como diretor-geral do DENIT, ele descentralizou muitas atividades do DENIT para as pontas, e isso melhorou muito o desempenho do órgão, tanto na parte aquaviária, quanto na rodoviária e ferroviária também. Então, mais uma vez, aqui eu faço o registro aqui, que o nosso ministro tem todo esse viés aqui para ajudar e aproveitar o momento em que nós estamos passando agora. Tá bom? Muito obrigado. Ok, obrigado, Zorelli. Uma pergunta agora ao doutor Adailton, proveniente do senhor Tiago Lima, presidente do IBL. Pergunta: o PNL está em audiência pública. Por que o modal aquaviário não foi abordado com tanto ênfase como foram os demais modais, rodoviário e ferroviário? Bom, primeiro eu agradeço pela pergunta. E por uma questão bastante simples e até um pouco em relação ao tom que a gente quis dar para o PNL, um tom assim de cautela. O que acontece? Nós trouxemos para dentro do PNL, primeiro, os principais projetos que o governo federal já tinha declarado como prioritários, já tem contrato assinado, na sua grande maioria, obras em andamento, e que tornariam aqueles trechos, aqueles projetos, ou ferroviário, rodoviário, operacionais até 2025. Então, pelo corte que nós fizemos até 2025, o único projeto que está em andamento, que na nossa visão ficaria pronto para o modo aquaviário, é justamente o Pedral do Lourenço. Isso também porque a gente parte do seguinte princípio, que a parte de manutenção, dragagem hidroviária e qualquer outro, balizamento e sinalização, isso, na nossa avaliação, não significa ampliação de capacidade, é manutenção da capacidade de transporte da hidrovia. Então, a gente considera aumento de capacidade aquilo que vem a ser uma obra de engenharia do tipo Pedral do Lourenço, ou a construção de uma eclusa, alguma coisa nesse sentido. Porque os demais a gente considera como pura e simplesmente uma manutenção da capacidade da hidrovia, que hoje, para o estudo que nós colocamos, tem uma capacidade muito ampla, muito significativa, que qualquer outro tipo de situação diferente do que eu falei não implicaria numa variação muito significativa no horizonte até 2025. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, uma pergunta dirigida ao doutor Ogarito, da SNP, proveniente do engenheiro Roberto Costa. Pergunta: é sabido que até o momento não foram assinados os contratos de adaptação ao novo decreto. Considerando a importância e urgência do governo no sentido de viabilizar investimentos, qual a atuação da SNP junto ao TCU no que se refere à aplicabilidade dos dispositivos contidos no decreto 9048, como, por exemplo, prorrogações sucessivas, substituição de áreas e investimentos fora das áreas do próprio arrendamento? Bem, engenheiro Roberto, nós temos aí uma situação bastante específica. O TCU ele colocou em questionamento 3 pontos do decreto. Não o decreto como um todo, mas 3 pontos. O primeiro, da adaptação, a questão do prazo. A questão do prazo da prorrogação, da ampliação do prazo dos contratos de 50 anos como limite para 70, e a alteração da possibilidade das prorrogações, que, como nós falamos anteriormente, o doutor Mário também repetiu, reafirmou, é feito apenas uma única vez. Agora ele passa a ser prorrogações sucessivas. Também o segundo ponto questionado é a substituição de área, e o terceiro ponto é a ampliação, investimentos fora da área de arrendamento. O ministro Quintela
ele fez uma tratativa junto ao TCU em dezembro de 2017, onde através de um ofício, ficou ajustado entre o Ministério dos Transportes, por consequência a CNP, a Secretaria Nacional, que faz parte dele, que não se estaria sendo assinado nenhum contrato de adaptação até que houvesse uma pacificação ou uma manifestação do TCU em relação a esse ponto. Isso continua em andamento, há todo um esforço do setor, esforço do Ministério, visitas ao próprio TCU, aos conselheiros, feitos pelas entidades do setor, enfim, há um esforço enorme no momento para a preservação desses itens no decreto, do decreto em si, mas especialmente desses que são avanços significativos que ele traz, e que, evidentemente, não foi assinado, né, nenhum aditivo de prorrogação, embora nós tenhamos tido 114 pedidos de adaptação, são 114 contratos que pediam essa adaptação, dos quais foi dada admissibilidade em 96, e deixar bem claro que a admissibilidade dos contratos de arrendamento ao novo decreto ela está vinculada a 3 pontos essencialmente. Primeiro, o contrato estar vigente. Segundo, a solicitação do arrendatário. E terceiro, e fundamentalmente, ele ter sido um contrato pós-93. O que quer dizer no contrato pós-93? Aqueles contratos que passaram por licitação, que venceram a barreira de entrada no sistema, que é o processo licitatório. Então, esses são as 3 condições, foram, como eu disse, 114 que solicitaram, dos quais 96 atenderam essas 3 condições. Isso é importante que se diga, para que deixe bem claro que esse decreto abrange a quase totalidade dos arrendamentos licitados, ou seja, todos aqueles contratos que foram licitados, todos aqueles contratos que passaram por uma barreira de entrada, eles são atendidos, e contratos que pré-93 não foram enquadrados nisso. Portanto, não foi assinado ainda, estão nesse tratativa entre o Ministério e o TCU. Obrigado, doutor Garito. Importante essa resposta, até porque subsiste, às vezes, essa dúvida, né, de qual a situação ante as notícias que se colocam de TCU e etc. O doutor Mário Povia, a pergunta agora vem do professor Oswaldo Agrippino, que pergunta, bom, primeiramente um cumprimento, parabéns pela recondução ao cargo de diretor-geral, espero que nesse novo mandato a vida não seja tão dura. A ANTAC está avançando, vamos lá. A pergunta é sobre o impacto da regulação econômica do transportador marítimo estrangeiro na cadeia logística e, inclusive, arrendamento portuário. Qual sua percepção sobre a verticalização dos terminais e ainda como fazer isto sem controle sobre tal atividade? Obrigado, professor Agrippino. A preocupação com a verticalização ela existe, não é só no Brasil, acho que é no mundo inteiro. Não é? Nós temos, apesar de alguns críticos acharem que a agência tem poucas ferramentas para atuar, é importante que fique muito claro que nós temos um verdadeiro arsenal regulatório para atuar, para assegurar, coibir práticas, por exemplo, de subsídio cruzado nessa questão. Nós temos como exigir contabilidade regulatória, nós temos como exigir que o arrendatário se constitua sob a forma de sociedade de propósito específico. Em alguns casos, há uma contra-argumentação, a própria ANP tem trabalhado conosco com uma certa dificuldade nesses casos, mas nós temos também como exigir determinadas rubricas estratificadas dentro das demonstrações financeiras, ou seja, e podemos exigir que apresente as informações que nós queremos que apresente, estratificadas também. Então, não há dificuldade nenhuma de se trabalhar a questão de se buscar custos portuários,
vis-à-vis preços praticados, né, e se eventualmente está se valendo aí de algum subsídio na rubrica frete para despejar isso numa outra conta e vice-versa. Então, nós temos todas essas ferramentas. Estão funcionando? Não está funcionando. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa etapa. O senhor bem sabe, como estudioso da regulação que é, não só estudioso, como mestre, não é? Que a regulação é um processo evolutivo. Nós ainda estamos jovens no Brasil com a regulação. Com a ANTAC não é diferente. Então, nós temos avaliado questões como custos regulatórios, como prioridades. Isso está no nosso radar, o senhor deve ter acompanhado a nossa agenda regulatória. Então, em síntese, a resposta à sua pergunta é sim, há uma preocupação. Pretendemos chegar com alguma regulação. A resposta é positiva. Temos dificuldades com armadores estrangeiros? A resposta não sei ainda. Estamos agora com a RN 18, que o Dr. João Arthur citou aqui, uma tutela muito forte com o usuário, não de portos, mas do setor aquaviário. Temos bastante expectativa com isso. E temos hoje o que a gente chama de inteligência na fiscalização. Nós temos acesso ao sistema mercante, nós conseguimos cruzar dados, nós conseguimos trabalhar com softwares de inteligência, inclusive com troca de informações com outros órgãos, com Receita Federal, com a ABIN, enfim. Não é? Esses convênios também já estão em curso. Então, trata-se de fazer mais com menos gente, né? Nós temos dificuldades com o pessoal, mas essas ferramentas tecnológicas, né, aliado com uma estratégia de fiscalização e de acompanhamento, nos permitirá, eu diria, alguma coisa no curto e outra no médio prazo, que nós cheguemos, sim, com diagnósticos e com uma regulação bastante interessante. A nossa aproximação com o usuário também ela não é à toa, né? Quem está pagando a conta tem todo o interesse de dizer o quanto está pagando, né? Quem recebe, não. Quem recebe nos dá um custo enorme para obter a informação. Então, nós vamos cruzar os dados, sim, do balanço, das demonstrações, com as outras informações de quem está pagando a conta, ver se isso fecha, cruzar dados e ver como é que isso ocorre. Essa é uma estratégia, evidentemente, complexa, mas a agência está se debruçando em cima disso. É um processo de maturidade, não é? Mas eu acho que a gente já chegou nesse ponto. Eu acho que quando a agência ela chega muito perto do usuário, ela está sinalizando para o mercado, e eu acho que para quem estuda a regulação, que ela começa a chegar num nível de maturidade maior, e eu acho que nós estamos sentindo um pouco desse gostinho nesse momento na ANTAC. Ok, muito obrigado. Ainda, doutor Mário, aproveitando, pergunta do engenheiro Felipe, do ITTI Universidade, qual a possibilidade e as restrições de permitir acesso público às informações disponibilizadas no sistema Porto Sem Papel? Como funciona o sistema atualmente em relação ao abastecimento de dados e autorizações de acesso? Eu não sei se eu sou a pessoa certa para responder essa pergunta. A gente vira diretor, começa a fazer clínica geral, né? Então, essa parte mais operacional, eu acho que, não sei nem se o doutor Algarito, porque o Porto Sem Papel é um projeto da Secretaria Nacional de Portos, não é da ANTAC, né? Mas o fato é que não só o Porto Sem Papel, mas também o Portal Único do Comércio Exterior, que desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, ele vai permitir esse acesso estratificado. O próprio sistema de desempenho portuário da ANTAC, eu, inclusive, gostaria de aproveitar e convidar a todos que se interessam pelo setor de visitar o nosso website e ver essa ferramenta fantástica de interação de dados estatísticos. Você consegue chegar no berço, quanto está movimentando, qual é a prancha do berço, que tipos de carga é movimentada em determinado porto. Quer dizer, há um universo de informações bastante interessantes. Eu imagino que a base de dados do Porto Sem Papel siga a mesma linha, mas confesso aqui que realmente, talvez eu passe essa pergunta para o doutor Algarito me ajudar. Eu não sei em que nível de maturidade está hoje o Porto Sem Papel, né, e como ele conversa com o acesso externo. Não é? O nosso sistema da ANTAC está muito bom. Quero convidá-los de novo para ir no SDP e ver como estão as estatísticas lá, mas realmente eu não sei como está funcionando o SDP. Conheço um pouco do Mercante, que é um sistema hoje gerido pela Receita Federal, e onde a gente busca muitos dos dados de comércio exterior. Foi também muito difícil para a agência conseguir acesso a essa plataforma, mas finalmente conseguimos e estamos usando
esses dados para fazer exatamente esse cruzamento de informações. E aí eu não sei, doutor Garito, você pode me ajudar aqui? Dentro da generalidade, do generalista, vamos lá. O Porto Sem Papel é talvez um dos projetos mais espetaculares que vem se implantando nos últimos anos nos portos, no sentido de realmente reduzir a burocracia, enfim. Mas ele não é fácil, né? Ele é um antigo programa, mas que a cada tempos em tempos, pela própria atualização do sistema, do software, dessas coisas, ele tem que ser transformado. Isso tem sido muito recorrente nesse programa ao longo dele. Mas, especificamente, a resposta que o engenheiro perguntou é o seguinte: ele usa para o acesso a mesma regulação do SIC, do nosso sistema de informação. Ou seja, você pode se habilitar da mesma forma que você se habilita para usar o SEI. Né? O SEI, que é o nosso sistema eletrônico de informação, ele literalmente é a mesma forma. O detalhamento, que tipo de documento fica resguardado ou não, segue a mesma sequência do SEI, ou seja, há uma qualificação de informação. Então, pode consultar o site, e que o sistema é exatamente igual ao SEI, que é na possibilidade de acesso. Eu acho que a minha possibilidade de responder isso de forma generalista vai até aí. A partir daí, realmente, só entrando no site e verificando. Ok, obrigado, doutor Garito. Já na sequência, já aproveito mais uma pergunta dirigida ao doutor Garito. Em razão da atual crise econômica, há permissão e de rescisão, acho que é previsão, perdão, de rescisão, ou de revisão, perdão, revisão do índice de MMC nos arrendamentos portuários atualmente em vigor? Veja, isso é um problema contratual, né, e que está sendo discutido de forma ampla. Claro que a gente tem uma interlocução muito forte com a ANTAC nesse campo, mas, sem dúvida alguma, a crise econômica ela impactou, em que pese o risco de mercado se estar na matriz claramente do arrendatário. Portanto, não é uma coisa linear, não quer dizer houve uma queda de demanda, então vamos modificar o MMC. Não, isso está no risco, na matriz de risco do arrendatário. Agora, há todo um conceito, inclusive vou citar aqui um caso na aviação, que é o mesmo Ministério dos Transportes, que é o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação. Algumas obrigações que nos aeroportos existiam com as empresas de locação tiveram que ser reprogramados o pagamento. Isso foi feito por causa da crise. Então, é um conceito que está sendo discutido, foi feito um grupo de trabalho amplo, no caso da aviação, e se chegou, então, uma portaria que se reprogramou os pagamentos, não houve isenção ou redução, houve uma reprogramação, baixou-se por um determinado tempo para que fizesse um reequilíbrio para o saldo restante do contrato, de forma a poder superar o período da crise sem evasão de receita, de um lado, e também dando viabilidade de fôlego para que fosse pago. Então, a revisão é uma discussão em andamento no Ministério. Ok. Bom, já dizendo que eu tenho mais 4 perguntas aqui para finalizar. Novamente, doutor Garito, acho que é a pessoa mais indicada para essa resposta, do engenheiro Lucas Dildei, o FPR-TTI, que pergunta: com o novo decreto é possível celebrar contratos de arrendamentos renováveis sucessivamente. Nesse sentido, o que a ANTAC e a SNP entendem como tendência para o futuro? Contratos longos com investimentos amortizáveis a longo prazo ou contratos curtos com investimentos de amortização breve? O Dr. Mário Povia foi muito feliz na apresentação dele, quando ele colocou da importância dessa possibilidade da prorrogação sucessiva. Isso acaba, imagine só, programar 35 anos
né? Com a realidade econômica que nós temos, você imaginar o que vai acontecer nos próximos 35 anos e fazer um plano de investimentos engessado para isso, né? Hoje não. Hoje você tem a possibilidade de fazer contratos, prorrogações, que efetivamente tragam investimentos necessários, possíveis, e com um horizonte de muito maior segurança e, portanto, com um custo de transação no processo muito menor. Então, isso, a tendência é que se tenha contratos mais curtos, né, sempre em cima de um investimento, ou seja, aquilo que a gente colocou também na apresentação, que hoje se troca investimento por prazo, no sentido de que isto seja absolutamente eficaz e compatível com a realidade de mercado e com a necessidade do setor. Ao doutor Eric, uma pergunta de Thiago Lima, que também é da IBL. As atividades do DENIT na questão aquaviária não se choca com as atividades da agência reguladora? Pergunta 1. Segundo, como o senhor vê essa sinergia, obrigado, entre DENIT e ANTAC? Não, Tiago, obrigado pela pergunta. Não se sobrepõem, pelo contrário, elas se somam, né? O que a gente tem feito é um trabalho em conjunto, essa sinergia é constante lá. A gente tem diálogos, né, com setores técnicos da ANTAC, e isso tem cada vez melhorado nos últimos anos. Então, em momento algum, há essa sobreposição aí de atividade, né? A parte, uma complementa a outra. A própria informação da estatística, né, que o doutor Mário Porvia falou, que vira referência internacional, para mim muito interessa, porque ali a gente já vê o resultado do que a gente tem feito de infraestrutura, né? Então, isso aí é uma prova prática de que são informações, são atividades complementares umas às outras. Só queria fazer um gancho aqui, aproveitar que é pele daqui do lado, sobre aquela pergunta, né, da parte por que não olham, não tem muita informação do setor aquaviário. É que, na verdade, é o que o doutor Adaildo comentou, foi um parâmetro utilizado para a elaboração do documento, né? Então, assim, o parâmetro foi aquele, a referência está correta, né? O que a gente vê é a sensação que dá, que não tem um viés disso. Isso aí a gente precisa olhar até um pouquinho para a história, né? Talvez, se os alemães tivessem estudado um pouquinho de história, eles não iam invadir a Rússia, né? Então, a história do setor aquaviário, na parte de hidrovia, a história é um pouco retalhada, né? A história começou um tempo atrás, de um setor, de um departamento, depois passou para a Portobras, depois se dividiu, ficou na Codomar, e de 2015 para cá, né, ficou no DENIT. Então, isso aí é um espaço temporal aí de talvez 30 anos, né? O que se perdeu de história, de informação, é muito grande. Então, assim, a gente hoje está resgatando essa parte aí de história que se perdeu, para justamente se colocar o setor, né, aquaviário, no que diz respeito às hidrovias, em evidência novamente. Então, muito provavelmente, essa visão se instaurou, né, no governo com uma questão de vai e vem do que estava acontecendo. De fato, né, a gente vê, mas olha só, a manutenção da hidrovia, né, não impacta no resultado? Não, impacta sim, mas é o que a EPL adotou como parâmetro, uma obra estruturante. E, nesse sentido, a gente vê que o Pedral do Lourenço, para quem não sabe, no Rio Tocantins, nós hoje estamos lá na parte dos estudos, né, do licenciamento ambiental, para, a partir do ano que vem, já fazer as primeiras detonações. E a hidrovia, que hoje ela funciona, está disponível por 8 meses, ela vai passar a ficar disponível por 12 meses, né, num marco temporal aí de mais uns 3 anos. Então, veja que o setor produtivo vai acreditar e, naturalmente, a carga vai ser transporte pela hidrovia. O que se precisa é em relação à acreditação, que essa é a tarefa que o DENIT, a ANTAC, o Ministério do Transporte e a IPL, que também sempre esteve perto do Ministério do Transporte em relação a isso, tem como desafios a partir de agora. É acreditar nas hidrovias. Essa parte de acreditação, eu conversei com o professor, né, doutor Eduardo Raton, que nós queríamos fazer um estudo em relação, principalmente, à hidrovia do Paraguai, que foi que a universidade fez. Então, esse é o tema que nós temos colocado em voga lá no DENIT, para colocar as hidrovias acreditáveis, o setor produtivo voltar a transportar a sua carga pelas hidrovias. Bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Eric. Professor, desculpe. Eu vou fugir aqui um pouquinho do protocolo.
aproveitar aqui a fala do colega Eric. Realmente, o que a gente precisa é trazer para a infraestrutura do Brasil, de forma assim bastante sólida, uma hidrovia que ela possa ser utilizada e que o mercado veja na hidrovia a possibilidade de utilizá-la dentro do que ele realmente necessita, semelhante ao que acontece com rodovia, principalmente. Então, essa questão do pedágio de Lourenço é importante, porque tem uma interrupção significativa, e esse prazo, esse momento período que fica interrompida a hidrovia, causa para o transportador uma insegurança muito grande. Então, mesmo tendo um custo maior, ele prefere não transportar por hidrovia. Então, o trabalho que está sendo feito pelo DENIT é um trabalho fantástico, que traz para a base da infraestrutura uma nova infraestrutura que é muito mais barata do que rodovia, que a gente sabe disso, só que a gente tem que fazer isso para as demais. Então, nesse primeiro momento, o PNL levou em consideração a hidrovia de Tocantins, o pedágio de Lourenço, mas já endereçamos para as próximas versões mais 3 hidrovias que nós vamos estudar para verificar quais são as dificuldades de acesso, principalmente acesso rodoviário para essas hidrovias, a necessidade ou não de ter algum ponto de transbordo, alguma coisa nesse sentido, e, mais uma vez, trazer para o mercado a garantia que aquela hidrovia ela vai estar funcional, operacional, durante o maior período de tempo possível. E isso se faz ofertando realmente a infraestrutura, com informação qualificada, certo? E com também contratos que possam manter a boa navegabilidade das hidrovias. Então, é um desafio nosso aí, viu, Eric, para os próximos anos. E, de uma certa forma, também resgatar essa questão da história da hidrovia, que foi muito interrompida, foi muito, de uma certa forma, descontinuada. Eu espero que agora a gente consiga colocar isso num ambiente e que a gente tenha um histórico bastante considerável a respeito desse setor. Obrigado, doutor Adailton. Aproveitando que foi citado o trabalho que nós realizamos em parceria com o DENIT sobre a hidrovia do Rio Paraguai, doutor Eric, eu aproveito para fazer um comentário, e que nós também fizemos um outro estudo que foi finalizado no final do ano passado com a ANTAC, para entender na hidrovia do Rio Paraguai, não só no trecho brasileiro, que são 1.270 quilômetros, mas também ao longo do percurso pelo território paraguaio, pelo território argentino, até chegar no Uruguai, totalizando 3.440 quilômetros da hidrovia, de quais as vantagens competitivas de que poderiam esses 5 países que fazem parte do grande acordo de navegação dessa hidrovia, poderiam ter. Então, analisando a legislação dos 5 países, a oferta de carga, a matriz, o market share do que hoje está na hidrovia e a matriz de oportunidade, que outros produtos não estão na hidrovia e poderiam estar. Então, esse trabalho foi feito em cooperação com a ANTAC, terminado no ano passado, e tivemos conclusões do tipo, primeiro, para distâncias maiores do que 1.000 quilômetros, né? Então, vamos pensar assim, na produção do estado do Mato Grosso, onde nasce a hidrovia, que tem uma distância de transporte hoje até Santos, basicamente rodoviária, de 1.800 quilômetros, ou até Paranaguá, outros 1.800 quilômetros rodoviários. Isso, se comparado à extensão mesmo maior, né, na hidrovia, o custo da hidrovia é da ordem de 26% do rodoviário. Então, é uma grande vantagem econômica de se transportar. Mesmo que fosse 4 vezes maior o percurso, que não é, teria uma economia de transporte muito representativa. E isso, os outros países, para a nossa infelicidade, digamos assim, o Brasil utiliza do potencial de carga que poderia estar na hidrovia do Rio Paraguai, que conforme o sistema da própria ANTAC que nós utilizamos, o SIGTAC, que é um sistema logístico que busca determinar a área de influência e toda a produção daquela área de influência, temos aí praticamente 56 milhões de toneladas que poderiam estar na hidrovia, de diversos produtos, e que não estão na hidrovia, estão ainda no transporte rodoviário a Santos Paranaguá. Então, de fato, precisa, é isso que foi comentado pelo doutor Eric e pelo doutor Adailton, de ter maior credibilidade para que o setor produtivo comece a utilizar esse meio de transporte de forma mais generalizada e tendo a confiança disso, né? Sem falar dos outros benefícios ambientais, dos grandes números de acidentes nas nossas rodovias, que são incomensuráveis na questão da valoração. Então, o transporte é muito mais seguro, ambientalmente mais viável e economicamente melhor.
Tenho aqui mais duas perguntas que eu não sei se seria exatamente... Uma eu me atrevo até a responder, está endereçada ao doutor Mário, do professor Seva. Pergunta: uma vez que o processo de dragagem é muito caro, a quem pode talvez interessar na aplicação desses resíduos em nível industrial? Nós desenvolvemos métodos de utilização de dragagem, do material da dragagem, dos portos de Paranaguá e Antonina para a fabricação, enfim, de materiais para a construção civil, né? Eu até ouso responder que esse é um processo que ocorre também nas hidrovias. Por que não utilizar o material dragado? Porque aí existe uma licença complementar, que é do DNPM, para exploração mineral, para poder fazer a fabricação industrial. Então, acho que, se todos estiverem de acordo, essa é a resposta. E aí, outra que está endereçada ao Garito, são duas, na verdade, o Garito. Primeira, fala sobre a pólice de seguros. Historicamente, as licitações de todas as áreas, não somente portuárias, funcionavam com cláusulas de barreiras para que somente as grandes construtoras pudessem participar. Esse quem faz a pergunta é Johnny Caniac. É impossível para 99% das empresas nacionais conseguirem seguros garantia. Os bancos seguradoras não querem vender este produto. Com as grandes empreiteiras fora do combate, ainda faz algum sentido exigir seguro-garantia? Hoje é o maior inibidor para a participação de empresas no setor. Não sei se você teria essa... Veja, essa questão do seguro-garantia, normalmente ela já foi regulada e ela vem do próprio TCU. Em alguns acórdons, ela já define o tamanho ou a tipicidade. Então, vamos dizer o tamanho, Johnny. Mas a tipicidade e o impacto que o seguro-garantia pode ter sobre o contrato. Nós temos discussões enormes em relação não só ao seguro-garantia, mas como a própria possibilidade da garantia do contrato impactar no EVTE ou não. Isso é uma discussão... exatamente, mas então isso é uma discussão que também como foi colocado aqui, o processo regulatório, não só o regulatório, mas o administrativo, enfim, ele é um processo evolutivo. Então, essa discussão do seguro-garantia na obra também ela se repete quando você vai discutir a possibilidade da consideração desse seguro do contrato no próprio EVTE e no próprio representar ou não um custo. Então, mas há como eu digo, isso está vinculado a algumas decisões do TCU. Isso que baliza esse negócio. Ok, obrigado. Uma última pergunta, que eu acho que é endereçada, que estava o doutor Mário, mas eu me atrevo a transferir ao Garito, que conhece mais a situação do Plano Nacional de Dragagem, porque é executado pela Secretaria Nacional de Portos, né? Então, a pergunta é de Fabiano Oliveira e de Marcos Ventura, que perguntam: qual a razão do alto custo da dragagem, especialmente em Paranaguá? Por que a APA faz e custeou a dragagem em Antonina, sendo que o terminal é privado? E, por último, se há previsão de dragagem no terminal Ponta do Félix? Desculpe. Fabiano e Marcos, nosso querido sindicato lá de Paranaguá. Veja, vamos aos pedacinhos, né? Primeiro, o custo brasileiro de dragagem é alto, até pela sua modelagem. O doutor Mário colocou ali, na apresentação dele, das questões de mobilização, desmobilização. Por ser um contrato administrativo, são contratos curtos. Ou seja, em vez de eles serem contratos, todo ano tem que dragar. Mas se você pudesse contratar por 5 anos, 10 anos, a draga estaria lá, ou pelo menos já com a programação corretamente definida e o porto com garantia de que efetivamente vai ter a dragagem. Então, seria um processo de redução de custo e aumento da segurança da prestação de serviço. Você não ficaria vinculado ou limitado por uma discussão judicializada da licitação e acabar ficando o porto sem calados e aumentando o custo, enfim, para toda a sociedade. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos um problema sério de modelagem, muito sério, que é a questão
que está sendo discutida. O Santos fez uma proposta de um consórcio, mas o Ministério já discutiu, também falando com os entes reguladores e controladores. Nós estamos caminhando para um contrato de 5 anos, em primeiro momento, para Santos, e depois desenvolver um contrato mais longo, tipo de 10 anos, que isto vai reduzir efetivamente o custo da dragagem. Segundo, por que a draga... primeiro, que o terminal de Antonina é um terminal de uso público, é um arrendamento portuário. Então, ele não é um terminal privado. Só para... Embora seja o único terminal arrendado em Antonina, como instalação eminentemente pública, porque você tem um segundo arrendamento, que é de uma área não operacional, que tem uma atividade acessória, que se utiliza de um processo de metalurgia, mas o terminal que usa é um terminal de uso público, onde existe contratualmente a obrigação da manutenção do calado. Certo? Isso é contratual. Né? Há uma obrigação contratual, isso está lá no contrato de Antonina. Então, por isso o Porto fez a dragagem. Não há, veja só, há uma discussão evidente, é uma discussão antiga, passou na ANTAC também, essa discussão sempre, qual a responsabilidade do Porto sobre aprofundamentos de canal. Se o canal ele tinha que ser mantido naquela profundidade, é obrigação da matriz de risco do arrendatário, se ele é do Porto. Isso é caso pontual contratual. Pode ver, a grosso modo, a manutenção dos calados são responsabilidades feitas são de responsabilidade da autoridade portuária. Aprofundamento do porto, ele é uma obrigação federal. O Programa Nacional de Dragagem ele é um programa federal para aprofundar os portos. Então, é assim que se divide as responsabilidades de dragagem no Brasil. Eventualmente, você pode ter este ou aquele caso, portos que têm a responsabilidade, se interessa a ele aprofundar, se é uma vantagem dele aprofundar, isto pode ser responsabilidade dele e custo dele. Ele pode tentar buscar um reequilíbrio no contrato ou não, mas aí é como te digo, é uma questão eminentemente contratual, é pontual. Ok, agradeço, doutora Garito, a todos os membros da mesa, e nós vamos então encerrar por esse bloco do primeiro painel e convidar a todos então para que continuemos as discussões à tarde. A nossa mestre de cerimônia vai dar alguns avisos. Muito obrigado a todos.